Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Por lo cual, e oh debaixo rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pablo resume su vida y su ministerio Então Paulo resume sua vida e seu ministério con esta frase, la visión celestial. com esta frase, a visão celestial. Es una frase que los hermanos han usado mucho los últimos años É uma frase que os irmãos têm usado com frequência nos últimos anos, para hablar acerca de la revelación de Cristo. para falar acerca da revelação de Cristo. Las escrituras dicen en el libro de Proverbios As Escrituras nos dizem no livro de Provérbios que sin profecía que sem profecia el pueblo se descarría. o povo se corrompe. Hay otras versiones que dicen E há algumas versões que dizem que sin visión profética que sem visão el profética pueblo se desenfrena. o povo se desenfreia. Entonces era muy importante que los apóstoles Então era muito importante que os apóstolos tuvieran una visión clara del propósito de Dios tivessem uma visão clara do propósito de Deus y que esa visión gobernara sus ministerios. e que essa visão governasse seus Y ministérios. Pablo entendió eso, E Paulo entendeu isso, tanto que al final de su vida él nos dice: tanto que ao final de sua vida ele nos diz: oh rey Agripa, ó rei Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. eu não fui rebelde à visão celestial. Pablo tuvo una visión Paulo teve uma visão y en base a esa visión e com base nessa visão caminó todos los días de su vida. caminhou por todos os dias de Él sua no fue vida. rebelde, Ele não foi rebelde. él no fue negligente, Ele não foi negligente. él no fue infiel Ele não foi infiel a lo que vio. ao que viu. Ahora el autor a la epístola a los hebreos Agora o autor da carta aos Hebreus dice que nosotros los santos diz que nós, os santos, somos participantes del llamamiento celestial. somos participantes do chamamento O sea celestial. que como cuerpo de Cristo, Então veja como o corpo de Cristo, nosotros también tenemos un llamamiento nós também temos um celestial, chamamento un celestial, llamamiento que comienza acá en la tierra, um chamamento que começa aqui na mas su terra, fin es la gloria. mas o seu fim é a Y glória. el Señor que está en la gloria, E o Senhor que está na glória, somos llamados a la gloria, somos chamados à glória, pero también somos llamados a ser transformados a la imagen de aquel que está en la gloria. somos chamados à glória, mas também somos chamados a ser transformados à imagem daquele que está na glória. Entonces, como la visión celestial es muy importante, Então, como a visão celestial é muito importante, yo quiero hablar un poco acerca de la visión que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6. eu quero falar um pouco acerca da visão que o profeta Isaías teve no capítulo 6. Vamos a ir a ese pasaje Vamos abrir nesta passagem. y vamos a ver un poco por qué era tan importante esa visión para Isaías. Vejamos um pouco por que essa visão seria tão importante para Isaías. Isaías capítulo 6, Isaías 6, desde el verso 1. desde o verso 1. Dice el pasaje: Diz nesta passagem: en el año que murió el rey Usías, no ano em que morreu o rei Uzias, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Ahora vamos a leer la visión de Isaías. Agora vejamos a visão de Isaías. Es muy interesante que el Señor le permita esta visión a Isaías, É muito importante que o Senhor permita que Isaías tenha essa visão, porque Isaías va a tener un ministerio muy difícil. porque Isaías terá um ministério muito difícil. Isaías va a luchar contra la nación y contra la apostasía de la nación. Isaías vai lutar contra a nação e contra a apostasia da nação. Isaías va a tener un mensaje Isaías terá uma que mensagem viene de Dios, que vem diretamente mas de que Deus, no va a ser oído, mas que não será ouvida, va a ser resistido, será resistida. él va a ser perseguido, Ele será perseguido, él sufrirá el oprobio, ele sofrerá o opróbrio, él va a sufrir persecución por el mensaje que él va a traer. ele sofrerá perseguição pela mensagem que ele trará. Ahora, era tan importante la visión para Isaías, Agora a visão era tão importante para porque Isaías, esa visión iba a sostener a Isaías en medio de ese ministerio
que el Señor le iba a encomendar. Porque essa visão ia sustentar Isaías em meio a esse ministério que o Senhor o encomendou. Ahora yo quiero que comencemos a ver un poco el contexto histórico donde el Señor le da la visión a Isaías. Agora vejamos um pouco do contexto histórico quando o Senhor dá essa visão a Isaías. Dice el pasaje que en el año que murió el rey Usías, A passagem nos fala que no ano em que morreu o rei Uzias, él tuvo la visión. ele teve a visão. Y eso no es una casualidad. E isso não é uma casualidade. Esto es algo muy providencial. Isso é algo muito La providencial. muerte del rey Usías es narrada en Segunda de Crónicas capítulo 26, A morte do rei Uzias é narrada em 2 Crônicas, capítulo 6, desde el verso 16. do verso 16. Y ese es el paño de fondo de la visión. E esse é o pano de fundo da visão. Y nosotros vamos a ver un poco algunos aspectos de la muerte de Usías Nós veremos um pouco sobre alguns aspectos da morte do rei Uzias, que nos van a resaltar algunas verdades que vamos a leer en la visión. que vão ressaltar algumas verdades que veremos na visão. Dice Segunda de Crónicas 26, verso 16. Diz em 2 Crônicas, Capítulo 26, verso capítulo 16. 26, versos 16. Dice: mas cuando ya era fuerte, Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. su corazón se exaltó para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios. Até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Ahora, Usías Agora Uzias fue uno de los reyes prósperos de la nación de Israel. foi um dos reis mais prósperos da nação de Israel. No llegó al nivel de David o Salomón, Não chegou nem perto de Davi ou Salomão, pero fue un rey muy próspero, mas foi um rei muito un próspero. hombre muy inteligente, Um homem muito inteligente. un hombre con mucha inteligencia para la arquitectura. Um homem muito inteligente para a arquitetura. Él creó un gran arsenal para el ejército de Israel, Ele criou um grande arsenal para o exército de construyó Israel. muchas cosas Construiu muitas y coisas. el reino prosperó en sus manos. E o reino prosperou em suas mãos. Dios lo prosperó. Deus o prosperou. Es más, la palabra Usías significa Dios es nuestra fortaleza. A palavra Uzias significa Deus é a nossa Dios fortaleza. había prosperado a Usías, Deus havia prosperado a Uzias. pero en el punto más alto de la vida de Usías, Mas no ponto mais alto da en sua el vida, punto mayor de la fama de Usías, no maior ponto de sua fama, él tuvo una tremenda caída. ele teve uma queda tremenda. Tanto que la escritura nos dice que él se rebeló contra el Señor. Tanto que as escrituras nos dizem que ele chegou ao ponto de rebelar-se contra o Senhor. ¿Y cuál fue la rebelión de Usías? E qual foi a rebelião de Uzias? El pasaje sigue diciendo: A passagem segue nos dizendo: entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Entonces Usías era el rey. Então ele era o rei. Mas cuando usted ve las escrituras, había una diferencia de oficio entre los reyes Mas quando você olha para as escrituras, há uma diferença entre o ofício dos reis y los sacerdotes. e o ofício dos El sacerdotes. sacerdote era aquel que tenía a cargo todos los aspectos del culto en la casa de Dios. O sacerdote era aquele que tinha encargo sobre todos os aspectos do culto na casa de El Deus. rey tenía que lidiar con el reino, con la nación. O rei deveria lidar com o reino e com a nação. Pero parece ser que Usías en su prosperidad, Mas parece que Uzias, em sua prosperidade, en un arrebato de orgullo, em um arrebatamento de orgulho, él entra a la casa de Dios ele entra na casa de y Deus él quiere hacer las cosas en la casa de Dios e ele quer fazer as coisas na casa de Deus como él quiere, da forma como ele quer, como a él le parece. como bem o parece. Yo pienso que podríamos decir que aún Usías no tenía una mala voluntad. Eu penso que podemos até dizer que ele não tinha uma má vontade. Como dice un predicador famoso, Como diz o pregador famoso, sincero, sincero, más errado. mas errado. Y esto es un asunto ya muy serio, hermanos. E esse é um assunto muito sério, irmãos. Porque acuérdense de la visión celestial. Porque recordem-se da visão celestial. En las cosas celestiales, Nas coisas en las celestiais, cosas que tienen que ver con el reino de Dios, nas coisas que têm a ver com o reino de no es Deus, suficiente la sinceridad. não é suficiente a sinceridade. No es suficiente la buena voluntad. Não é suficiente a boa No es vontade. suficiente las capacidades humanas naturales. Não são suficientes as capacidades humanas e naturais. No es suficiente ser exitoso en los asuntos de este mundo. Não é suficiente ter
ter sucesso nos assuntos deste mundo. Eso sirve para afuera, Isto serve lá para fora. pero para adentro, en la casa de Dios, Mas dentro da casa de Deus, Dios tiene unas normas, Deus tem suas regras. Dios tiene unos mandamientos, Deus tem seus mandamentos. Dios tiene unos principios Deus tem seus que princípios. aun si nosotros los violentáramos, Que ainda que nós os violentarmos, sinceramente, no dejan de ser profanación. não deixam de ser profanação. Entonces podemos decir que Usías Então podemos dizer que Uzias tenía muy buenos intereses, tinha umas intenções muito boas, mas tenía una tremenda ignorancia de lo que Dios había dicho. mas era extremamente ignorante com respeito ao que o Senhor havia dito. Porque Dios había dicho Porque Deus havia dito que solo los sacerdotes, que somente os los sacerdotes, hijos de Aarón, os filhos de Arão, vestidos con las túnicas sacerdotales, vestidos com as vestes sacerdotais, ungidos con el aceite sacerdotal, ungidos com o óleo sacerdotal, consagrados con la consagración sacerdotal, consagrados com a consagração sacerdotal, en un estado de sobriedad, num estado de sobriedade, con un incienso claramente producido por ciertos ingredientes. com um incenso claramente produzido por certos ingredientes. Ellos podían ofrecer el incienso en la casa de Dios. Apenas eles poderiam oferecer incenso na casa de Deus. Entonces miren lo que sucedió. Então olhem o que aconteceu. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: no te corresponde a ti, oh rey Usías, A ti, Uzias, não corresponde queimar incenso quemar el incienso a Jehová, perante o Senhor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Ahora esto es muy importante. Agora isso é muito importante. Yo quiero resaltar el celo de estos hombres. Yo quiero resaltar el celo. Eu quero ressaltar o desejo desses homens, El celo de estos sacerdotes por la casa del Señor. o desejo desses sacerdotes para a casa de Deus. Estos sacerdotes, Estes sacerdotes, al ver que Usías entró a la casa ao verem que Uzias entrou na casa y profanó la casa, e profanou a se casa, pusieron delante de él. se colocaram diante dele. Esta es una acción muy valiente. Essa é uma ação muito valente. Están delante del rey, Estão diante do rei, que andaba con toda una guardia, que andava rodeado de guardas, que era un hombre próspero, que era um homem muito que era un próspero, hombre respetado. que era um homem respeitado. Mas estos sacerdotes Mas esses sacerdotes, conocían las escrituras, quando veem as escrituras, conheciam as y escrituras hablan para Usías: e falam a Uzias: no te corresponde a ti, Usías. não compete a ti, Uzias. Hermanos, Irmãos, nosotros en la casa de Dios nós na casa de Deus debemos aprender devemos aprender que Dios ha establecido que Deus ha estabelecido cómo deben hacerse en todas las cosas. como todas as coisas devem ser feitas. La casa de Dios tiene un orden. A casa de Deus deve haver uma ordem. La casa de Dios tiene principios. Na casa de Deus há princípios. Usted puede leer 1 Corintios. Você pode ver 1 Usted Coríntios. puede leer el libro de Hechos. Você pode ver o livro de Atos. Como los apóstoles Como os apóstolos ponían en orden todas las cosas. colocavam todas as coisas em Aún ordem. ese era el ministerio de Timoteo y de Tito. Ainda no ministério de Timóteo e Tito, Poner en orden todas las cosas. colocar todas as coisas em ordem. Porque cuando en la casa no hay orden, Porque quando não há ordem na casa, un orden divino, uma ordem un divina, orden bíblico, uma ordem un bíblica, orden espiritual, uma ordem espiritual, donde la cabeza y la autoridad de Cristo es respetada, onde a cabeça e a autoridade de Cristo são respeitados. hay profanación. Há Y profanação. cuando hay E profanación, quando há profanação, hay muerte. há morte. Eso ya nos despierta la conciencia. Isso desperta a nossa consciência. Porque cuando nosotros estamos en la casa de Dios, Porque quando estamos na casa de Deus, nosotros no podemos conducirnos de cualquier manera. nós não podemos nos portar de qualquer maneira. Pablo le dice a Timoteo:
Paulo diz a Timóteo: estas cosas os escribo estas coisas os escrevo para que sepas cómo conducirte. para que saiba como portar. Nosotros debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios. Devemos aprendermos como nos portar na casa de Deus. Ahora Usías Agora Uzias no solo tenía el problema de que él ignoraba lo que Dios había dicho. não somente tinha o problema de que ignoravam o que Deus havia dito. El problema mayor de Usías, O maior problema de que Uzias, atrajo el juicio de Dios, que atraiu o juízo de Deus, era que Usías era arrogante, é que Uzias era arrogante. era que Usías era altivo. Uzias era altivo. Esa persona que cree que lo sabe todo, Uma pessoa que achava que sabia tudo. esa persona que no puede ser cuestionada, Uma pessoa que não admitia ser esa questionada. persona que no admite exhortación ni corrección, Uma pessoa que não admitia ser exortada ou esa corrigida. persona que cree que puede enseñorearse de las cosas de Dios y que él puede hacer lo que se le da la gana en la casa, Uma pessoa que acha que pode entrar na casa do Senhor e fazer o que lhe der vontade, sin que nadie lo exhorte, sem que ninguém o sin que corrija, nadie le cuestione. sem que ninguém o questione. Recuerdo una reunión que tuvieron unos hermanos, Lembro de uma reunião que tive com os irmãos, porque un hermano predicó un asunto porque os irmãos pregavam sobre uns assuntos. y el pastor no le gustó el asunto que se predicó. E o pastor não gostou do assunto que ele pregou. Entonces el pastor le dijo al hermano: Então o pastor disse a este en irmão: mi iglesia no se vuelve a hablar de eso. na minha igreja você não voltará a falar sobre Y el isso. hermano dice: E o irmão disse: pastor, pastor, pero es que la Biblia dice. mas o que a Bíblia diz? Y el pastor le dijo: E o pastor disse: a mí no me diga lo que dice la Biblia, não venha me dizer o que diz a aquí se Bíblia. hace lo que yo digo. Aqui se faz o que eu digo. El síndrome de Usías, A síndrome de el Uzias. síndrome de orgullo, A síndrome de el orgulho. síndrome de hombres que no pueden ser cuestionables, A síndrome dos homens que não podem ser el questionados. síndrome de hombres que tienen la tendencia a enseñorearse de la casa de Dios. A síndrome dos homens que têm tendência a senhorear-se da casa de Deus. Cuando existen esos E hombres, quando existem esses homens, viene el juicio de Dios vem o juízo de y Deus. viene la lepra, hermano. E vem a lepra, irmão. Dios aborrece, Deus se aborrece. Dios detesta, Deus detesta. Dios está contra el orgulloso. Deus está contra o orgulhoso. Así sea el pastor de la iglesia, Seja o pastor da así igreja, sea el anciano, seja o ancião, así sea el gran predicador. seja o grande La pregador. casa de Dios Na casa de Deus es la casa de Dios. é a casa de Deus. Y Usías E Uzias fue sumamente arrogante. foi extremamente arrogante. Dice la palabra, Ele diz na palavra. dice en el 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Una Perdón. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Una característica Uma característica del orgulloso do orgulhoso es que es un hombre irado. é que ele é um homem irado. Es que es un hombre que no tiene control de sus pasiones. Ele é um homem que não controla suas paixões. Cuando alguien le contradice, Quando alguém o él contradiz, se levanta. ele se levanta. Usías, Uzias, un hombre fuerte, um homem un forte, hombre de ira, um homem de un ira, hombre orgulloso, um homem orgulhoso, mas un hombre imprudente, mas um homem imprudente, un hombre ignorante, um homem y ignorante, el fin, e o fim, un hombre leproso. um homem leproso. Porque, hermanos, Porque, irmãos, no piense não pense que un hombre puede hacer cosas en la casa de Dios que um homem pode fazer coisas na que casa son de Deus profanación que são y profanação va a quedar inocente. e vai ficar ileso. No piense eso, hermano. Não pensem isso, irmãos. Póngase usted a pensar. Porque se você pensar, Por ejemplo, yo que soy esposo y padre por exemplo, eu que sou marido e pai, y tengo un amigo eu tenho um amigo y mi amigo llega a la casa e meu amigo vem à minha casa y no le gusta lo que está haciendo mi esposa e ele não gosta do que a minha esposa faz o mi hija ou a minha y filha, en un arrebato de ira e um arrebatamento de él ira, pone sus manos sobre mi esposa ele coloca suas mãos na minha esposa y maltrata a mi e esposa, maltrata a minha esposa. aunque sea mi amigo, Ainda que ele seja o meu amigo, él va a beber la ira mía. ele vai beber da minha ira. Yo no voy a permitir Eu não vou permitir que él maltrate a mi esposa que ele maltrate a minha esposa, ni a mi hija. nem a minha filha. Imagínense en aquellos
Imagine aqueles que maltratan, que maltratam, que se enseñorean, que se assenhoreiam, que profanan que profanam a la esposa del Cordero. as coisas do Cordeiro. ¿Ustedes creen que van a ser inocentes, hermanos? Vocês creiam que sairão inocentes, irmãos? Y eso también nos enseña Isso também nos ensina cómo conducirnos en la casa de Dios. como nos comportarmos na casa de Deus. Amén. Amém? Dice que la lepra brotó. Disse que a lepra apareceu. La lepra es figura del pecado. A lepra é figura do pecado. Cuando la persona se entra en un estado de orgullo, Quando a pessoa se entrega a um estado de en orgulho, un estado donde no escucha, um estado onde já não escuta, un estado donde no es capaz de someterse a los sacerdotes, um estado onde já não é capaz de se submeter aos Es muy sacerdotes. común É muito comum que el pecado brote, que o pecado apareça, que la lepra aparezca que a lepra apareça como un juicio. como um juízo. Ahora dice más adelante Agora diz mais adiante que Usías tuvo que ser sacado de la casa de Dios que Uzias teve que ser retirado da casa de y él Deus. fue a vivir a un lugar solitario E ele teve que viver num lugar y solitário murió leproso. e morreu leproso. Eso es una tremenda lección, hermanos. Isso é uma tremenda lição, irmãos. Si nosotros no tenemos cuidado de la casa de Dios, Se nós não temos cuidado na casa de Deus, de cómo nos conducimos en la casa de em Dios, como nos portamos na casa de Deus, es muy posible que quedemos solos, muito possivelmente ficaremos sós, aislados exilados y leprosos. e leprosos. Señor nos guarde. Que o Senhor nos guarde. Ese era el contexto histórico de la visión. Esse é o contexto histórico da visão. No en vano, hermanos. Não é em vão, irmãos. Muy importante. Isso é algo muito Ese importante. telón de fondo Isso é o pano de fundo que nos sirve para entender mejor la visión que tuvo Isaías. que serve para que nós entendamos melhor a visão que Isaías teve. Entonces vamos a volver a Isaías 6. Então voltemos a Isaías 6. No es el único pasaje donde vemos un juicio tan severo de Dios en las cosas que son santas. Esta não é a única passagem onde vemos um severo juízo de Deus com relação às coisas santas. ¿Ustedes se acuerdan aquella vez que David quiso trasladar el arca? Vocês lembram daquela vez que Davi quis trazer a arca? Y trajeron un carro nuevo y Usías y Agio guiaban el carro. E trouxe num carro novo, e Uzias guiava o carro, Y Usa puso su mano sobre el arca e Uzá colocou sua mão sobre a arca, y Dios lo hirió. e Deus o feriu. El arca también es una figura A arca também é uma figura de Cristo, de Cristo, del Evangelio, do Evangelho, de la revelación de Cristo. da revelação de Cristo. Hay cosas que si nosotros no vigilamos, Existem coisas que, se nós não vigiarmos, si las tocamos se as tocamos de una manera imprudente, de uma maneira imprudente, podemos ser heridos. podemos ser feridos. Ahora, esto, como vamos a ver más adelante, Então vamos ver mais adiante. no es que no debamos servir en la casa de Dios, Não é que nós não devamos servir na casa de Deus, mas debemos hacerlos mas devemos fazer basados en la visión. baseados na visão. Vamos a ver la visión. Vamos ver a visão. Entonces dice que en el año del rey que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Então diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Y mire esta frase: E olhem esta frase. y sus faldas llenaban el templo. E a orla de seu manto enchia todo o templo. O sea que esto es muy importante en la visión, hermanos. Ou seja, isso é algo muito importante da visão, irmãos. Yo veo al Señor, dice Isaías, Eu vi ao Senhor, disse sentado Isaías, sobre un trono alto y sublime, sentado sobre um trono alto e sublime. y sus faldas, E seu manto, sus vestiduras suas vestimentas llenaban todo el templo. enchiam todo o templo. Eso es muy importante, hermanos. Isso é muito importante, Un irmão. día nos hacían una pregunta a nosotros Um dia nos fizeram uma pergunta sobre las oraciones en la iglesia. sobre as orações na igreja. Y eso que yo respondí se puede aplicar a todos los aspectos de la iglesia. E o que eu respondi pode ser aplicado em vários aspectos da igreja. La doctrina en la iglesia, Na doutrina da la igreja, enseñanza en la no iglesia, ensinamento da las igreja, oraciones, nas orações, los cánticos, os louvores, todo lo que tiene que ver con la casa de Dios. tudo que tem a ver com a casa de Deus. Todo lo que tiene que ver con la casa de Dios es santo, hermano. Tudo que tem a ver com a casa de Deus é santo, El Señor irmãos. llena todas las cosas. O Senhor enche todas as No hay coisas. un aspecto simple
simple, Não há um aspecto simples. no hay un aspecto vano. Não há um aspecto vão. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, Tudo que tem a ver com a igreja, todo lo que tiene que ver con la casa de Dios, tudo que tem a ver com a casa de es Deus, santo. é santo. Porque el Señor de la casa Porque o Senhor da llena casa todas las cosas. enche todas as coisas. Entonces, por ejemplo, Então, por exemplo, hermano, le hacen una pregunta a uno sobre la oración irmãos, alguém me fez uma pergunta sobre oração. y uno ve por las escrituras, E eu vi pelas escrituras. por ejemplo, la tipología de la oración, Por exemplo, a tipologia da oração, que es el incienso. que é o incenso. La oración en figura del incienso A oração é figura do incenso. tiene varios ingredientes. Tem vários ingredientes. Si usted quitaba el ingrediente, Se você tirava algum desses el olor ingredientes, cambiaba o aroma mudava. y ya era no incienso santo, E era um incenso santo. sino olor extraño, Mas era fuego extraño. cheiro estranho. Y eso es muy serio. Isso é algo muito sério. Por ejemplo, el cristianismo hoy en día Por exemplo, o cristianismo de hoje em dia tiene una serie de falsas doctrinas tem uma série de falsas que doutrinas han mudado el incienso, que tem mudado o incenso, las oraciones. as orações. Por ejemplo, existe una falsa doctrina llamada la confesión positiva. Por exemplo, existe uma falsa doutrina chamada de confissão positiva. Todo lo que usted piense, Tudo aquilo que você pensa, crea con fe creia com fé y decrete, e decrete, Dios lo tiene que cumplir. Deus terá de cumprir. Todos los cristianos cuando oran Então os cristãos, quando oram, dicen así: dizem assim: Señor, te ordeno Senhor, eu te que ordeno tú hagas esto que tu faças y isso esto, e isso, y sellan la oración e encerra a oração con el nombre de Jesús. com o nome de Jesus. Oh, eso parece muy espiritual. Agora isso parece muito espiritual, Mas la oración que enseñó el Señor mas a oração que o Senhor fez tiene otros ingredientes. tem outros ingredientes. Comienza así: Começa assim: Padre Pai, que estás en los cielos, que estás nos céus, yo estoy en la tierra, eu estou na yo terra, soy hijo, eu sou filho, tú eres el Padre tu és o y Pai, estás en los cielos. e tu estás nos céus. No es que yo mando a Dios, Não é que eu mande no em es que Deus. yo ordeno a Dios. Eu não ordeno a Deus. Yo soy un pecador, hermano, Eu sou apenas um pecador, irmão. hijo, Filho, pero un pecador. mas um pecador. Yo debo acercarme con humildad. Eu devo chegar-me ao Senhor com Yo humildade. reconocer que mi Padre está en los cielos Devo reconhecer que meu Pai está y nos yo en la céus tierra, e não na terra. y yo en la tierra. Eu na terra. Santifica tu nombre. Santifica o teu La nome. oración no es para que Dios conceda lo que yo quiero, A oração não é para que Deus conceda aquilo que eu quero, lo que yo decreto. aquilo que eu decreto. La oración tiene el fin de santificar y engrandecer el nombre de Dios. A finalidade da oração é santificar e engrandecer o nome de Deus. Y sigue: E prossigam. venga a nosotros tu reino Venha o teu reino. y hágase tu voluntad, Seja feita a tua vontade. no mi voluntad, Não a minha no mis vontade. deseos, Não os meus no mis desejos. planes, Não os meus tu planos. A voluntad, tua vontade. tu reino. O teu reino. Hermanos, Irmãos, la mayoría de incienso que se ofrece en las iglesias cristianas hoy a maioria do incenso que se oferece nas igrejas cristãs hoje es fuego extraño. é fogo estranho. Y a veces las personas no se dan cuenta E às vezes as pessoas não se dão conta que toda la casa que toda a casa debe ser llena deve ser cheia de la gloria del Señor. da glória do Senhor. Y nosotros debemos tener esa visión. Nós devemos ter essa visão. Hay un Señor sentado en la gloria, Há um Senhor assentado na pero glória. Él llena toda la casa. E Ele enche toda a casa. Si Usías hubiera entendido eso, Se Uzias tivesse entendido isso, no hubiera muerto en la casa. ele não teria morrido na casa. Y a veces nosotros debemos aprender eso. Nós devemos aprender isso. Hay oraciones Algumas orações de hermanos, de irmãos, especialmente en un ambiente simple de reuniones en las casas. especialmente no ambiente simples de oração A veces los hermanos nas casas. comienzan a orar Alguns irmãos começam a y orar comienzan a lanzarse piedras los unos a los otros. e começam a jogar pedras uns nos outros. Carne, Carne. comienzan a exhibir situaciones, Começam a expor situações, a hablar contra el hermano, falar contra os irmãos. en la misma oración. Na mesma oração, irmãos.
Nosotros debemos enseñarle a los cristianos Nós devemos ensinar aos irmãos cómo conducirse en la casa, como se portar na casa, cómo orar, como orar, cómo enseñar la palabra, como ensinar a cómo palavra, levantar cánticos espirituales, como levantar louvores espirituais, cómo salir y predicar el evangelio. como sair para pregar o evangelho. No es suficiente las buenas intenciones. As boas intenções não são suficientes. Debemos conocer qué dice las escrituras, Devemos conhecer o que a palavra diz. porque la enseñanza de las escrituras Porque o ensinamento das Escrituras son las vestiduras del Señor, são as vestes do Senhor, llenándolo todo. enchendo tudo. Porque por eso cualquier asunto Porque em qualquer assunto de la casa de Dios da casa de Deus es santo, é santo. porque Dios es santo. Porque Deus é santo. Y a veces nosotros no tenemos visión de esa realidad Então, às vezes, nós não temos noção dessa realidade. y somos como Usías. Somos como Uzias. Y dice, E disse: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Ahora la figura de estos serafines es muy interesante. Agora, a figura desses serafins é muito Que interessante. se haga aquí en la tierra Que se faça aqui na terra como sucede en los cielos. como são nos céus. Y en los cielos hay criaturas alrededor del trono de Dios. E nos céus há criaturas ao redor do trono de Deus. Y esas criaturas nos enseñan. E essas criaturas nos ensinam. Estas criaturas tenían 6 alas. Essas criaturas tinham 6 asas. Con 2 cubrían sus rostros, Com 2 cobriam seus rostos. con 2 cubrían sus pies Com 2 cobriam seus pés. y con 2 volaban. E com 2 voavam. ¿De qué habla eso? De que isso nos fala? Los apóstoles una vez tuvieron una visión también de Cristo glorificado. Os apóstolos, certa vez, tiveram também uma visão de Cristo glorificado. ¿Usted recuerda que el Señor sube a Pedro, a Santiago y a Juan? Você recorda que o Senhor subiu a Pedro com Tiago e João? Aparece Elías y Moisés. Aí aparece Elias e Moisés. Y el Señor es transfigurado delante de E o ellos. Senhor é transfigurado diante deles. Y Pedro, E Pedro, que tiene algo de Usías, que tinha algo de que es Uzias, precipitado, que era precipitado, de una vez habla. ele fala: Hay veces donde deberíamos guardar silencio, às vezes nós deveríamos guardar o silêncio. pero Pedro hablaba. Mas Pedro falava. Pedro dice, Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Pedro diz: Senhor, para nós é muito bom estarmos aqui. Hagamos unas enramadas Façamos umas tendas para ti, para Moisés y para Elías. para ti, Moisés e Elias. Y esa visión es muy importante, hermanos, E isso é algo muito importante, irmão. porque esa visión tiene un objetivo: Porque essa visão tem um objetivo: demostrarnos la supremacía mostrar a y supremacia la autoridad de Jesucristo. e a autoridade de Jesus Cristo. Porque el Padre calla a Pedro y le dice, O Pai cala Pedro e diz: este es mi Hijo amado, Este é o meu filho amado, a él oíd. a ele ouvi. Mira lo interesante, Olhem que interessante. está Jesús, Está Jesus, está Moisés, Moisés, que representa todo el aspecto de la que ley, representa todos os aspectos da lei. está Elías, Está que Elias, representa los profetas, que representa os profetas. y está Pedro, Juan y Santiago, Estão Pedro, João e Tiago, que representa el ministerio del nuevo pacto, que representam o ministério do los novo pacto, apóstoles. dos apóstolos. Mas el Padre los calla a Pedro Mas o Pai cala Pedro y enaltece al Hijo. e enaltece ao Filho. Este es mi Hijo amado, Este é o meu Filho amado. a él oíd. A ele ouvi. Delante de Jesucristo, Diante de Jesus los Cristo, profetas del Antiguo Testamento, os profetas do Antigo los Testamento, apóstoles del Nuevo Testamento, os apóstolos do Novo tienen que Testamento, callarse devem se calar y dejar oír al Hijo de Dios. e ouvir somente o Filho de En Deus. la casa de Dios solo hay una cabeza, Na casa de Deus há somente solo hay una cabeça, autoridad, somente solo hay autoridade, uno que sobresale: somente que se sobressai, Jesucristo. Jesus Cristo. Los demás somos siervos. Os demais somos Los demás servos. debemos callarnos Os demais devemos nos y calar dejarlo hablar a Él. e deixar que o Senhor fale. Cuando ellos tienen esta visión, Quando eles têm essa visão, caen postrados en tierra sobre sus rostros. caem prostrados com seu rosto em terra. ¿De qué nos habla los rostros cubiertos? De que nos fala os rostos
¿O de cobertos. qué nos hablan los apóstoles con el rostro postrado? O que nos diz os apóstolos com seus rostos postrados? Sumisión, Submissão, reverencia reverência, a la autoridad gloriosa a autoridade gloriosa del Hijo de do Dios, Filho de Deus, del que está sentado en el trono. daquele que está sentado no trono. Entonces estos seres vivientes Então esses seres viventes estaban en la misma gloria de Dios estavam na mesma glória de y Deus ellos cubrían su rostro. e eles cobriam seus rostos. Esa actitud espiritual, hermano, Isso é uma atitude espiritual. debe estar en medio de nosotros. Essa atitude deve estar em nosso meio. Nosotros debemos ser personas temerosas, Nós devemos ser pessoas tementes, reverentes, reverentes, delante del Señor, diante do Senhor, delante de su presencia, diante da sua presença, delante de su palabra. diante da sua palavra. Muchos de nosotros, Muitos de nós, como Pedro, como Pedro, hemos tenido que ser callados, temos tido que ser calados, porque a veces somos muy imprudentes. porque às vezes nós somos muito Y el imprudentes. Padre nos dice, E o Pai nos diz: este es mi Hijo amado, esse é o meu filho amado, a Él oíd. a ele ouvi. Nuestra responsabilidad A nossa es responsabilidade hacer oír la voz del Señor é fazer ouvir a voz do Senhor en medio de la casa. no meio da casa. Ahora, también tenían dos alas que cubrían sus pies. Agora também vemos as duas asas que cobriam seus pés. Salomón en Eclesiastés capítulo 5, Salomão, en Eclesiastés, em Eclesiastes, él dice, ele disse: cuando vengas a la casa de Dios, quando venha à casa de Deus, guarda tus pies. guarda o teu pé. Y cuando el Señor llama a Moisés a su presencia, Quando o Senhor chama Moisés à sua en la presença, visión de la zarza, na visão da el sarça, Señor le dice a Moisés, o Senhor diz a Moisés: quita tu calzado, tira o teu sapato, porque la tierra que estás pisando, porque a terra em que estás pisando tierra santa. é terra santa. Hermanos, Irmãos, nosotros debemos tener mucho cuidado. nós devemos ter muito cuidado. Nuestro pie debe ser muy cuidadoso Nossos pés devem estar muito cuidadosos en la casa de Dios. dentro da casa de Deus. ¿Cómo nos conducimos en la casa de Dios? Como nos conduzimos na casa de Deus. Aún cómo nos relacionamos entre hermanos. Até mesmo como nos relacionarmos com os irmãos. Yo quedé admirado cuando estudié el pasaje de Pablo para Tito y Timoteo. Eu fiquei admirado quando vi a passagem de Paulo para Tito e Timóteo. Cuando Pablo les dice Quando Paulo lhes diz a los ancianos, aos anciãos, a las ancianas, às anciãs, trátales trata-os como a madres, como a mães, con respeto. com respeito. A las jóvenes, As jovens, con toda pureza. com toda a pureza. Hermano, cuando hablamos de la iglesia del Señor, Irmãos, quando falamos da igreja do Senhor, no solo estamos hablando del culto, não estamos falando apenas do culto. estamos hablando del relacionamiento que tenemos los unos con los otros. Estamos falando também do relacionamento que temos uns com os outros. Un relacionamiento en amor, Relacionamento de amor, un relacionamiento de prudencia, relacionamento de un prudência, relacionamiento de pureza. um relacionamento de pureza. Por ejemplo, yo tuve la experiencia Por exemplo, eu tive uma experiência de escuchar a un hermano de escutar um irmão que él presidía por muchos años en el medio de la iglesia. que presidia por muitos anos em meio à igreja. Y yo a veces me daba cuenta E eu às vezes me dava conta que el hermano tenía errores cuando interpretaba las escrituras. que o irmão tinha alguns equívocos ao interpretar as escrituras. Y yo me daba cuenta, E eu me dava conta, mas era un hermano, mas era um irmão, era un anciano. era um ancião. Y a pesar de que el hermano estaba equivocándose, E apesar daquele irmão se no eran equivocar, asuntos fundamentales, não era em assuntos mas fundamentais, él se equivocaba. mas ele se equivocava. Yo nunca mantuve una actitud de irrespeto, nunca fui irrespetuoso con él, Eu nunca fui desrespeitoso com ele. nunca le callé en público, Nunca o mandei se calar em público. sino que hablaba con él en privado Mas eu falava com ele particularmente como a un padre, como a um pai. porque es la casa del Señor. Porque é a casa do Senhor. Por ejemplo, Por exemplo, nosotros a veces nós às vezes tenemos muchos hermanos en la iglesia, temos muitos irmãos na igreja, jóvenes, jovens, hermanas, irmãs, hermano, irmãos. y a veces eso puede verse de una manera, a veces eso puede verse de alguna manera. Às vezes isso pode acontecer de alguma maneira.
Pero yo para poder saludar a una hermana, Porém, para eu me aproximar de uma irmã, abrazarla, abraçá-la, si no es una anciana, se não é uma anciã, tiene que ser una familiar mía en la carne. tem que ser uma familiar minha, uma parente minha biologicamente. Porque con las mujeres, Porque com as mulheres, los hombres os homens deben ser muy prudentes, devem ser muito deben prudentes, ser puros en su relacionamiento. devem ser puros em seus Y relacionamentos. eso es santidad, hermano. Isso é santidade, irmão. Eso es reverencia. Isso é reverência. Eso es respeto para la casa del Señor. Isso é respeito para com a casa do Senhor. Yo no gustaría, Eu não gostaria, aún ni siquiera de un hermano, ainda mesmo que seja um irmão, que llegue y se acerque a mi hija que ele se aproxime de minha y la filha abrace de cierta manera. e abrace de certa forma. Eso no es prudente. Isso não é prudente. Eso no es pureza. Isso não é puro. Nosotros debemos guardar los límites de la santidad en la comunión. Nós devemos guardar os limites da santidade em nossa comunhão. Lo mismo las hermanas, ¿no? O mesmo digo às irmãs. A veces nosotros creemos que eso no es importante, Às vezes acreditamos que isso não é importante. pero eso es la santidad que corresponde a la casa de Dios. Mas isso é a santidade que corresponde à casa de Deus. La pureza. A pureza. Yo recuerdo mucho las palabras de Billy Graham. Eu me lembro muito das palavras do Billy Graham. Él decía, Ele dizia, él hizo un voto con el Señor. ele fez um voto com o Senhor. Nunca estar a solas con una mujer, Nunca estar a sós com uma mulher. menos una mujer ni siquiera de la iglesia. Muito menos uma mulher da igreja. 5 minutos 5 minutos en público, em público. no más. Nada mais que Él daba isso. consejerías para una hermana, Então ele aconselhava as irmãs. solo en público, Somente em público. alrededor de otros hermanos, Em meio a outros y irmãos. solo 5 minutos. E apenas 5 minutos. Mas fue un hombre Mas um homem intachable. intachável. Nunca tuvo problemas, Nunca teve problemas. nunca tuvo escándalos. Nunca teve escândalos. De él decían, E ele dizia. no, de él se hablaba, E diziam dele. el hombre limpio, O homem limpo. un hombre santo. Um homem santo. Nosotros a veces debemos aprender a conducirnos en la casa del Señor. Nós devemos aprender a nos conduzirmos na casa de Deus. Amén. Amém? Cubrir nuestros pies. Cobriam seus pés. ¿Cómo andamos? Como andamos. ¿Cómo nos conducimos? Como nos conduzimos. Esas son características de seres espirituales que tienen 2 alas y están volando. Essas são características de seres espirituais que têm 2 asas e estão voando. Por un lado son reverentes Por um lado são a la reverentes. autoridad de Cristo, A autoridade de la Cristo. palabra de Cristo, A palavra de y Cristo. por otro lado cuidan cómo se conducen en la casa de Dios. E por outro lado, cuidam de como conduzir-se na casa de Deus. Más la figura de los querubines Mas a figura dos querubins no es solo interesante como ellos se comportan, não é interessante apenas a forma como eles se sino comportam, lo que ellos hablan. senão também aquilo que eles falam. Mira lo que ellos dicen. Olhem o que eles dizem. Dice en el verso 3. No versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. é o Senhor dos exércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda a terra está cheia da sua glória. Mira lo que decían estos querubines. Olhem o que eles diziam. Ellos se decían los unos a los otros, Eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Apocalipsis dice, Apocalipsis 4, Apocalipse 4 que diz estos querubines dicen esto de noche y de día. que esses querubins proclamam isso de noite e O de sea que dia. este cántico era recurrente en la presencia del Señor. É um clamor recorrente na presença do Senhor. Ahora esa figura de que ellos digan Santo, Santo, Santo Agora essa figura de que eles dizem santo, santo, es muy santo, interesante. é muito interessante. Es un hebraísmo. Es una figura literaria que usaban los judíos. É uma figura literal que eles usam. Por ejemplo, en las escrituras usted va a encontrar Por exemplo, nas escrituras você vai que encontrar cuando Dios quería resaltar algo, quando Deus queria ressaltar o cuando algo, Él quería despertar a alguien ou quando ele queria despertar de alguém una manera más firme, de uma maneira mais firme, Él repetía el nombre de esa persona. ele repetia o nome dessa pessoa. Saulo, Saulo. Saulo, Saulo. O Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. O a veces cuando el Señor quería afirmar una verdad, Ou às vezes quando o Senhor queria afirmar uma Él verdade, repetía, ele repetia: de cierto,
Em verdade, de cierto em verdade, os digo. os digo. Cuando él lo decía 2 veces, Quando ele dizia 2 es vezes, que él quería enfatizar algo. é porque ele queria enfatizar algo. Ahora, cuando él quería enfatizar algo de una manera muy sobresaliente, Agora, quando ele queria enfatizar algo de uma forma bem lo sobressalente, repetía 3 veces. ele repetia 3 vezes. Por ejemplo, en el contexto de Apocalipsis, Por exemplo, no contexto de Apocalipse, cuando va Dios a juzgar las naciones con toda su ira, quando Deus julga as nações com toda a sua ira, él dice, ay, ele diz: ai, ay, ai, ay. ai. 3 veces ay. 3 vezes ai. Eso quiere decir que el juicio va a ser terrible. Isso quer dizer que o juízo será terrível. Es una forma literaria É uma forma literal en las escrituras das de escrituras enfatizar una verdad. de enfatizar uma verdade. Ahora mire lo que dicen los querubines. Agora olhem o que dizem os querubins. Santo, 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 santo. santo. Hermanos, Irmãos, este es el único atributo del carácter de Dios esse é o único atributo do caráter de Deus que es enfatizado de esa manera. que é enfatizado dessa forma. Usted no va a encontrar en las escrituras Você não encontra outro nas escrituras. que Dios es Que Deus é misericordioso, 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 misericordioso. misericordioso. O Dios es paciente. Ou que Deus é paciente, 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 paciente. paciente. Esto no quiere decir que Dios no sea misericordioso. Isso não quer dizer que Deus não seja O no misericordioso. quiere decir que Dios no sea paciente. Não quer dizer que Deus não seja paciente. Pero cuando Dios dice que Él es santo, 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 Mas quando Deus diz que Ele é santo, santo, Él santo, quiere enfatizar su santidad. Ele quer enfatizar sua santidade. Él quiere enfatizar este aspecto Ele quer enfatizar esse aspecto de su carácter. do seu caráter. Y Él quiere que nosotros tengamos esto muy presente. E Ele quer que nós tenhamos isso muito Porque presente. como algunos hermanos han dicho, Porque como alguns irmãos têm dito, esta es una visión essa é uma visão de la gloria de la santidad de Dios. da glória da santidade de Deus. Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Recuerde el contexto de Usías. Depois do contexto de Uzias, Recuerde cómo hablan los querubines. recordem como os querubins falam. Nosotros deberíamos hablarnos los unos a los otros. Nós deveríamos proclamar uns aos outros. Hermano, no olvide. Irmãos, não esqueçam. Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Cuando nos reunimos, Quando nos reunimos, Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, Cuando estamos santo. en nuestra casa, Quando estamos em nossas casas, Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Cuando prendemos nuestros televisores, Quando ligamos nossas televisões, Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, Cuando santo. hacemos negocios, Quando fazemos negócio, Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Cuando estamos pensando, Quando estamos pensando, Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Cuando estamos hablando, Quando estamos falando, Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Jeová dos exércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda a terra está cheia da sua glória. La santidad del Señor. A santidade do Esa Senhor. atmósfera de santidad Isso mostra a santidade debe llenar todas las cosas. e enche todas as coisas. Ahora cuando Isaías ve esto, Agora, quando Isaías vê isso, mire lo que él dice. olhem o que ele diz. Ahí en el verso 5. Versículo 5. Entonces dije, Então disse eu: ay de mí, ai de mim, que soy muerto, que vou perecendo, porque siendo hombre inmundo de labios porque sou um homem de lábios y impuros habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Cuando Isaías ve la gloria de Jehová, Quando Isaías vê a glória de Deus, la primera impresión que él tiene a primeira impressão que ele por tem, causa de la santidad
santidad del Señor, por causa da santidade do Senhor, ay de mí. ai de mim. Yo me imagino el grito que hizo Isaías. Eu imagino o grito que Isaías Ay deu. de mí, Ai de mim, que soy un hombre de labios que inmundos sou homem de lábios y habito en imundos medio de un pueblo de labios inmundos. e habito no meio de um povo Y de he lábios visto al imundos. Señor de los ejércitos. E eu vi o Senhor dos exércitos. Así como Usías Assim como Uzias fue leproso foi leproso por causa de su arrogancia, por causa de sua arrogância, así mismo el profeta, assim o profeta, en la presencia del Dios vivo, na presença do Deus del vivo, Dios santo, do Deus santo, vio que su condición viu que sua condição también era leprosa. também era leprosa. El hermano Austin Spar, O irmão Austin Sparks, él usa esta referencia, ele usa essa referência. hombre de labios inmundos, Homem de lábios a un imundos, mandamiento de la ley. a um mandamento da lei. Cuando la persona era leprosa, Quando uma pessoa era ella leprosa, tenía que vivir fuera de la ciudad, ela deveria viver fora da cidade, aislado. exilado. Y cuando las personas iban a acercarse, E quando as pessoas iam se el leproso aproximar, tenía que gritar: o leproso deveria gritar: soy un hombre de labios inmundos, sou um homem de lábios imundos, haciendo una referencia a que él era leproso. fazendo referência à sua lepra. Ahora Isaías Agora Isaías vio a Usías morir por su lepra. viu Uzias morrer com sua lepra. Isaías Isaías ha denunciado el pecado de la nación. denunciou o pecado da nação. Y él decía en los primeros capítulos E ele dizia nos primeiros capítulos que la nación de Israel que a nação de Israel era como un leproso. era como um leproso. Y a veces es muy fácil, hermanos, E às vezes é muito fácil ver la lepra ver a lepra, en Usías, ver Uzias, ver la lepra ver a lepra en el pueblo, no povo, mas a veces no vemos mas às vezes não vemos la lepra en nosotros. a nossa própria lepra. Y si yo me comparo E se eu me comparo con Usías com Uzias o con el pueblo, ou com o povo, tal vez yo siendo profeta, talvez eu sendo profeta, yo me voy a considerar que soy mejor. eu vou me considerar como o melhor. Ah, pero si usted se compara con la gloria y la santidad de Dios, Mas se você se comparar com a glória e a santidade de usted Deus, es peor que Usías. você é pior que Uzias. Y yo soy peor que usted. E eu sou pior que você. Un hermano decía, O irmão dizia: lastimosamente, lastimosamente, los peores hipócritas os piores hipócritas de la iglesia da igreja no se encuentran en las bancas, não se encontram nas se cadeiras, encuentran en los púlpitos. se encontram nos púlpitos, Porque cuando nosotros levando a nós, nos ponemos bajo la medida de la santidad de Dios, enquanto nós nos pomos debaixo a medida da santidade de Deus, ninguno es digno, hermanos. nenhum é digno, irmão, Ni siquiera el profeta. nem sequer o profeta. Entonces, como decíamos, hermanos, Então, como dizíamos, irmãos, hay de nosotros, ai de nós, especialmente los que predicamos, especialmente nós que pregamos, hay de nosotros, ai de nós, especialmente los que lideramos, os que lideramos, hay de nosotros, ai de nós, porque nosotros también somos leprosos. porque nós também somos leprosos. Hermanos, cuando hablamos de pecado, Irmãos, quando falamos de pecado, de orgullo, de orgulho, de imprudencia, de imprudência, todos somos leprosos, todos somos leprosos. hasta los profetas, Até mesmo os profetas, hasta los más grandes profetas. até os maiores profetas. Pablo decía de sí mismo Paulo dizia de si mesmo que él era el peor de los pecadores. que ele era o pior de todos os pecadores. Ahora, lo interesante de la visión Agora, algo interessante na visão es que la visión no termina ahí, é que a visão não termina aí. porque si la visión terminara ahí, Porque se a visão terminasse aí, ninguno de nosotros nenhum de nós tendría oportunidad teria nenhuma de oportunidade estar en la casa de de Dios. estar na casa de Deus. Ahora, la visión, Agora, a visão, como vamos a ver en el caso de Isaías, como vamos a ver no caso de Isaías, fue una visión purificadora, foi uma visão purificadora. porque la santidad de Dios, Porque a santidade de la Deus, gloria de Dios, a glória de Deus, cuando nos es revelada,
quando nos é revelada, no tiene el fin de matarnos, não tem o fim de nos matar, tiene el fin de santificarnos, mas tem o fim de nos tiene el santificar, fin de purificarnos. tem o fim de nos purificar. Es más, tiene el fin de poner encargos en nosotros. Irmãos, tem o fim de pôr encargos em nós, Solo que a veces tenemos que tener la visión mas às vezes temos que ter a visão para conducirnos de la manera correcta. para nos conduzirmos de maneira correta. Y una vez Usías grita, ¡ay de mí! E uma das maneiras é que Isaías grita, ai de mim. Cuando él grita, Quando ele grita, ¡ay de mí! ai de mim, Cuando él se ve indigno, quando ele se vê indigno, cuando él se ve incapaz, quando ele se vê incapaz, él ya está llegando a un punto ele já está chegando a um ponto donde va a volverse útil. onde vai poder ser útil. Llegando a un punto Ele vai chegando a um ponto donde Dios lo va a purificar onde ele vai se y purificar, donde Dios le va a encargar onde Deus o vai encarregar un ministerio. um ministério. A veces hasta que no llegamos a ese ay, Irmãos, até que nós cheguemos a esse ay de mí, ai de mim, no vamos a ser purificados, não seremos purificados, no vamos a ser não santificados seremos y santificados, mucho menos vamos a escuchar e muito menos vamos escutar. quién irá por nosotros. Quem irá por nós? Entonces a veces la palabra Então, às vezes a palavra es como un carbón encendido en la mano del querubín. é como um carvão aceso em mãos de um querubim. Yo me imagino a Usías viendo la lepra en sus labios Eu imagino a Uzias vendo a lepra em seus y me lábios. imagino al querubín viniendo Imagina o querubim vindo con el carbón com encendido o carvão aceso y poniendo el carbón encendido en los labios. e colocando o carvão aceso em seus lábios. Ahora esa figura Agora essa figura del carbón do encendido carvão aceso muchas veces es el carbón de la palabra, muitas vezes é o carvão da palavra. que Dios envía su palabra, Que Deus envia a sua a palavra. veces su palabra caliente, Às vezes sua palavra esa quente, palabra que quema, essa palavra que queima, esa palabra a veces que duele, essa palavra que dói, esa palabra que atraviesa, essa palavra que atravessa, esa palabra que essa confronta, palavra que confronta, esa palabra que essa penetra, palavra que penetra. mas es esa palabra Mas às vezes essa palavra que purifica, que purifica, que quita la lepra, que tira a que lepra, quita la enfermedad, que tira a que enfermidade, quita el orgullo, que tira o que orgulho, quita la irreverencia, que tira a irreverência, que purifica los que labios. purifica os lábios. Que Dios envíe querubines Que Deus envie con querubins carbones encendidos com brasas acesas que purifiquen nuestros que labios, purifiquem que nossos purifiquen lábios, nuestro andar, que purifiquem que nosso andar, santifiquen su casa, que santifique suas casas, que purifiquen nuestras vidas, que hermano. purifique nossas vidas, irmãos. Se necesita de eso, hermano. Necessitamos disso, irmãos. Cuando hay un pecado, Quando há pecado, cuando hay irrespeto, quando há cuando hay orgullo quando há orgulho, y las personas no hacen nada, as pessoas não sabem nada, no hablan nada, não falam nada, no se confronta el não se pecado, confrontam ao no se pecado, confronta las malas não actitudes, confrontam suas más el atitudes, pecado aumenta. o pecado aumenta. Mas cuando Dios Mas quando Deus toma el carbón encendido toma a brasa assim y la pone en la boca leprosa, e a põe na sua boca leprosa, a veces es duro, às vezes é duro, a veces la palabra quema, às vezes a palavra queima, pero purifica. mas purifica. Necesitamos ser purificados, hermanos. Necessitamos ser purificados, irmãos. Así como Isaías Assim como Isaías fue purificado. foi purificado. Y dice el verso siguiente, E diz no verso seguinte, en el 7, y tocando con él sobre mi boca dijo, versículo 7, e com ela tocou a minha boca e disse, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, Y limpio tu pecado. e purificado o teu pecado. Eso es muy importante, hermanos. Isso é muito importante, irmão. Si bien en un momento debemos darnos cuenta de nuestro pecado, Quando chegar o momento de darmos conta do nosso pecado, también debemos darnos cuenta também devemos nos dar conta que el Señor limpia los pecados, de que o Senhor limpa os nossos quita pecados. las culpas, Ele tira as nossas culpas. renueva nuestras vestiduras, Ele renova as nossas renueva vestes, nuestras vidas, renova nossas vidas, renueva nuestros ministerios. renova nossos Y ministérios. esto es muy importante que usted lo sepa. Isso é de suma importância que você o saiba. Tal vez usted siente que es leproso. Talvez você ainda sinta que é Tal vez leproso. usted siente
siente que es indigno. Talvez você ainda sinta que é Tal indigno. vez usted siente que no hay un lugar en la casa de Dios para usted. Talvez você sinta que não há na casa de Deus um lugar para Pero você. yo quiero decirle, Mas eu quero te dizer, la sangre de Cristo o sangue de Cristo nos limpia de todo pecado. nos purifica de todo La pecado. sangre de Cristo O sangue de Cristo nos restaura. nos restaura. Siempre hay nuevas oportunidades, hermano. Sempre existem novas Siempre oportunidades. existen nuevos comienzos Sempre existem novos começos. para nuestros ministerios, Para nossos para nuestras ministérios, para as asambleas. nossas El assembleias. Señor siempre restaura su casa. O Senhor sempre Él restaura saca a el sua casa. tizón arrebatado del incendio Ele tira o tesouro que estava debaixo das brasas. y hace un altar nuevo. E ele faz um altar novo. Isaías, Isaías, después de esa visión, depois dessa visão, es un hombre renovado, é um homem renovado. es un hombre perdonado, É um homem perdoado. es un hombre limpio. É um homem limpo. Y yo quisiera E eu queria que los hermanos queden con esa impresión, que los hermanos ficaren con esa impresión, que os irmãos ficassem com esta impressão. que aunque Dios es santo, Que ainda que Deus é santo, Él también nos limpia. Ele também nos limpa. Cuando vimos la visión de Pedro Quando vemos a visão de Pedro y los apóstoles, e os apóstolos, ellos caen postrados, eles caem prostrados. pero Jesús les dice, Mas Jesus os diz: levantaos, levantai-vos, no temas. não temais. Qué precioso, ¿no? Que precioso. A veces debemos caer postrados, Às vezes devemos cair prostrados. pero el mismo Señor que nos derriba a tierra Mas o mesmo Senhor que nos derruba a terra nos dice, nos diz: levántate, levanta-te, no temas. não temas. Hermano, no tenga temor, Irmãos, não tenham medo. el Señor lo puede levantar. O Senhor pode te levantar. Y mira lo que el Señor dice. Olhem o que o Senhor diz. Después oí la voz del Señor que decía, en el 8, Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Parece ser que los primeros 5 capítulos del libro de Isaías Parece que os primeiros 5 capítulos do livro de Isaías era como las primicias del ministerio. era como as primícias do ministério. Dios tenía algo grande para Isaías. Deus tinha algo grande Un para ministerio Isaías. con muchos desafíos. Um ministério com muitos Y el desafios. Señor le permite tener esta visión E o Senhor permite que ele tenha essa visão para renovar sus fuerzas para renovar suas y forças también para renovar su e consagración. também para renovar sua El consagração. Señor dice, ¿quién irá por nosotros? O Senhor disse: Quem irá por nós? Isaías levanta la mano. Isaías levanta a mão. Señor, yo iré. Senhor, eu irei. Hermanos, Irmãos, si usted se ha visto leproso, se você tem se visto y leproso, si el Señor lo ha limpiado, e se o Senhor si tem el te Señor lo limpado, está restaurando, se o Senhor está te no es restaurando, para que usted esté cómodo en una silla. não é para você ficar sentado numa cadeira. El Señor siempre está diciendo, O Senhor sempre está el Señor dizendo, siempre está llamando. o Senhor sempre está chamando. ¿Quién irá por nosotros? Quem irá por nós? ¿Quién irá por nosotros? Quem irá por nós? ¿Dónde estarán los hombres y las mujeres Onde estão os homens e as mulheres que irán por nosotros? que irão por nós? Ese por nosotros Esse por nós es una gloriosa referencia a la Trinidad. é uma gloriosa referência da Trindade. Yo quisiera despertar el corazón de los hermanos. Quisiera despertar el corazón de los Gostaria hermanos. de despertar no coração dos irmãos, Como hablábamos ayer en la mañana, como falamos ontem pela manhã, para que usted renueve su vida en el Señor para que você renove sua vida com o y Senhor, para que usted tome ánimo para que você se anime y continúe con el servicio que el Señor le ha encomendado. e continue com o serviço que o Senhor te tem encarregado. Siga adelante, hermano. Siga adiante, No irmão. tema, hermano. Não tema. No tenga temor. Não tenha medo. Usted tiene al Dios de los ejércitos, Vocês têm ao Senhor dos el Señor exércitos, Todopoderoso. o Senhor Él Todo-Poderoso. prometió su espíritu. Ele prometeu o seu Él Espírito. prometió ayudarnos. Ele prometeu nos Él ajudar. prometió no desampararnos. Ele prometeu não nos Él prometió desamparar. cuidar de nosotros Ele prometeu cuidar todos los días todos os dias hasta que Él venga. até que Ele venha. Nosotros tenemos un Dios Nós temos um Deus que es Emanuel,
que é Emanuel, Dios con nosotros, Deus conosco, ayudándonos, Ayudándonos, guiándonos, guiándonos, abriendo puertas, abrindo portas, dándonos su gracia, dándonos sua dándonos su graça, espíritu, dando-nos seu Espírito, para que llevemos a cabo su obra. para que podemos levar a cabo sua obra. Esta visión fue trascendental para Isaías, hermano. Essa visão foi transcendental para Isaías. Cambió el rumbo de la vida de Isaías. Mudou o rumo da vida de Isaías. Mantuvo a Isaías firme Manteve Isaías firme delante de todas las circunstancias. diante de todas as circunstâncias. Que el Señor pueda abrir los cielos Que o Senhor possa abrir os céus y nosotros podamos ver su gloria. e nós possamos ver sua glória. Podamos ser purificados, Possamos ser purificados, limpios, limpos, restaurados, restaurados. pero también podamos ser llenos E que também possamos ser cheios del encargo del Señor. do encargo do Senhor. Podamos estar ocupados, hermanos, Possamos estar ocupados en los negocios de nuestros padres. nos negócios do nosso Pai. Vamos a orar. Vamos orar. Vamos a decir, hermanos, Vamos agradecer, irmãos. y vamos a decir: E vamos dizer: Señor, heme aquí. Senhor, eis-me aqui. Señor, no necesitas otras personas. Senhor, tu não necessitas de Heme outras aqui, pessoas. Senhor. Eis-me aqui, Yo Senhor. quiero poner delante de tu altar, Eu Señor, quero colocar diante do teu altar mi vida, a Señor. minha vida. Yo quiero poner delante de tu altar, Eu Señor, quero colocar diante do teu altar mi familia, a minha Señor. família, Senhor. Heme aquí, Señor. Eis-me aqui, Senhor. Quita toda lepra, Señor. Tira toda a minha Quita lepra. toda inmundicia, Tira Señor. toda a imundícia. Santifícame, Señor. Santifica-me, Para que yo Senhor. pueda ser un vaso útil, Para que eu Señor. possa ser um vaso útil. Para que yo pueda ser un vaso preparado, Para que eu Señor. possa ser um vaso preparado. Para que yo pueda ser un vaso apartado Para que eu possa ser um vaso separado. para honra, Para a honra. para gloria, Para a Señor. glória. Señor, usa mis labios, Senhor, usa os meus lábios. mis manos, Senhor, usa minhas mis mãos. vidas, Señor. Minha vida. Mi tiempo, Señor. tempo, Todas Senhor. las cosas, Señor. Todas as coisas. Quiero Senhor. ponerlas a tu servicio, Eu quero Señor. colocar ao teu serviço. Señor, como tú enviaste a muchos, Senhor, Señor, como tu enviaste a muitos. envíanos a nosotros. Envia-nos a nós, Senhor. Que nuestros trabajos, Señor, Que em nossos trabalhos, que nuestras escuelas, que nossas Señor, escolas, nuestras universidades, em nossas Señor, universidades, nuestros barrios, em Señor, nossos bairros, sean un campo misionero, seja Señor. um campo Que missionário. tú nos puedas enviar, Que tu Señor. possa nos Que enviar. tú puedas poner tu palabra en nuestra boca, possa Señor. colocar tua palavra em nossas Que bocas. tu testimonio abunde en nuestros días, Que teu Señor. testemunho superabunde em nossos Que dias. muchos escuchen tus maravillas, Que muitos Señor. escutem suas Que maravilhas. muchos sean salvos, Que Señor. muitos sejam salvos. Que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad, Que Señor. muitos cheguem ao conhecimento da verdade. Enos aquí, Señor. Eis-nos aqui, Senhor. Envíanos, Señor. Envia-nos, Senhor. ¿Cómo iremos si tú no nos envías, Como iremos Señor? se tu não nos enviares? Comisionanos, Señor. Comisionanos, Con tu Señor. espíritu, Con teu Señor. espírito. Con tu gracia, Com a tua Señor. graça. Con tu poder, Com Señor. teu poder. Comisionanos, Señor. Comissiona-nos, Senhor. Enos aquí, Señor. Eis-nos aqui, Senhor.